Olá pessoal, e aí? Hoje nossa aula é sobre função afim. Vocês já viram anteriormente com o professor Ivanildo uma introdução à função, certo? Aí agora a gente vai ver função afim. Então vamos lá. Primeiramente eu trouxe para vocês aqui só a definição, certo? Para vocês verem a definição formal do que é uma função afim. Ó, uma função afim de R em R, certo? Dos reais aos reais. Chama-se função afim quando existem números reais a e b. Esse a e b vão ser os coeficientes da função. Tal que f de x é igual a ax mais b. Então, toda a função afim vai ter esse formato aqui. E a é diferente de zero. Isso aqui é muito importante, certo? Por que isso é muito importante? Porque se não tiver esse termo, não é função afim. Porque se a é zero, não tem esse termo, certo? Então, não é uma função afim, só é função afim se tiver esse termo. Função afim também é conhecida como função polinomial de grau 1. Exatamente por isso, porque esse x aí é como se tivesse um 1 aqui, certo? A potência dele é 1. Então, nós temos função polinomial de grau 2, de grau 3 e assim por diante. Então, a função afim é também conhecida como a função de grau 1. Ou de primeiro grau também. Então, aqui nós temos o termo geral, né? No caso, a forma geral da função. Toda função afim vai ser dada dessa forma aqui. Onde a e b são números reais, certo? Isso aqui, a e b está representando um número qualquer. E o a, nós vamos chamar ele de coeficiente angular. Certo? Coeficiente angular. E o b é conhecido como coeficiente linear. Vocês vão entender por que esses nomes, certo? Eu vou esboçar aqui um gráfico, uma função genérica, e para a gente ver como fica. Não consigo muito fazer uma reta não, mas deixa eu ver se fica melhorzinha. Mais ou menos isso, né? Então, aqui o eixo Y e o eixo X. Primeiramente, que vocês têm que entender aqui, ó, que o eixo Y é o f de x, certo? Então, aqui vai ser os valores de f de x. E aqui os valores de x, que x é x mesmo, certo? O x da função. Deixa eu pegar outra cor aqui para não ficar tudo igual, né? Vou trazer para cá. Certo. Então, vamos lá. Vou traçar uma função genérica aqui, certo? Essa aqui vai ser a minha função. Então, o que eu quero que vocês entendam é os coeficientes. Então, sempre o pontozinho aqui que tocar no eixo Y, certo? Nesse eixo aqui vertical, esse ponto vai ser o valor de B. Vocês sabendo isso aqui, mata muita coisa, muita questão, só sabendo isso, certo? Que sempre o ponto que vai tocar o eixo Y é o valor de B. E esse A se chama coeficiente angular porque ele está relacionado aqui com o ângulo que essa reta está fazendo, certo? Sempre toda função afim vai ser uma reta, certo? Isso também é importante vocês saberem. Sempre vai ser uma reta. Essas retas são infinitas, como vocês já sabem, né? Mas a gente faz só uma parte aqui para representar, que não tem como a gente representar a reta infinita. Sim, voltando aqui ao coeficiente angular, né? Digamos que esse ângulo aqui seja θ, certo? Esse coeficiente angular, que é o A, está relacionado aqui com esse ângulo na tangente. Mas isso vocês vão ver mais para frente nas próximas aulas, ok? Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Eu só estou lhe mostrando como se apresenta aqui no gráfico uma função afim. Então, toda função afim é sempre uma reta. E o que é importante vocês saberem agora é que sempre o ponto que está encontrando aqui o eixo Y, o eixo vertical, é o valor de B. Vamos dar sequência e vamos ver um exemplozinho aqui, certo? Ó, f de x igual a 2x menos 1. Então, isso aqui é um exemplozinho simples de uma função afim. Vamos só primeiramente aqui identificar o que é os coeficientes a e b, certo? Então, eu acho que vocês já entenderam que vocês são muito inteligentes.
que o A é o coeficientezinho sempre que vai estar ao lado do X. Então, ele aqui nesse caso é 2. E B é o coeficiente linear, que é o termo independente. Então, B é menos 1. Certo? Aqui. Menos 1. Aí, o que a gente vai fazer também com essa função? Eu quero esboçar também no gráfico, certo? Como a gente já sabe que toda função afim é uma reta, para eu traçar uma reta, me basta saber apenas 2 pontos. O primeiro eu já sei, ó, que é aquela dica lá que eu dei para vocês. Que o B, certo? Ó, aqui o B. Sempre vai ser o ponto que toca o eixo Y. Então, isso aqui já é muito fácil, a gente já tem o nosso primeiro ponto. Então, essa função toca o eixo Y no ponto menos 1, certo? O eixo Y é esse vertical. Então, ela tá tocando aqui no menos 1. Aí, a gente precisa encontrar outro ponto para poder traçar a reta, certo? A gente não sabe, a gente sabe que essa reta vai passar nesse ponto, mas não sabe para que direção ela está indo. Então, a gente precisa de outro ponto para poder traçar a reta. Então, para descobrir outro ponto, a gente basta substituir qualquer valor que você quiser aqui, certo? Qualquer valor de x que eu substituir nessa função, eu vou encontrar um valor de y. Então, sempre a gente vai procurar a forma mais simples possível, não é isso? Então, aqui eu vou procurar o número 1. Eu vou colocar o número 1 porque eu acho mais fácil. Então, 2 vezes 1, menos 1. Isso aqui vocês já sabem, né? Porque eu botei o 1 aqui. Sempre o valorzinho aqui do x eu vou substituir aonde tem x na minha função. Então, aqui está o x multiplicando o 2, certo? Então, 2 vezes 1 é 2. Aí, menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Certo? Tá vendo como foi fácil escolher 1? Não adianta a gente escolher um número muito alto, é desnecessário. A gente vai procurar o mais fácil possível, que a gente só precisa descobrir 2 pontos para traçar a nossa reta. Então, eu descobri, ó, quando o x for 1, aqui, o y também é 1, ó. Então, vai ser bem aqui, 1 em 1. Eu já trouxe aqui um mais bonitinho para vocês, aqui. Então, vai ficar dessa forma a reta, certo? Vendo? Passando aqui pelo menos 1 no eixo Y e nesse ponto aqui, 1 em 1. Vamos ver mais alguns exemplos. Sim, antes de a gente ver mais um exemplo, né? Eu trouxe essa observação aqui, ó. Certo? Para vocês notarem que quando o A for maior que 0, certo? Ou seja, quando for um número positivo, a função é crescente. Ó, quando é que uma função é crescente? Quando para valores maiores de x, eu tenho também valores maiores de y, certo? Ó, da esquerda para a direita está subindo aqui a reta da função. Então, essa é uma função crescente. Vamos lá agora para o outro exemplo. Ó, então, aqui primeiramente nós vamos identificar os coeficientes, certo? Qual é o coeficiente angular? O A. Qual o valor de A nessa função aqui? Sempre o A vai ser o que está aqui, o coeficiente do x. Não importa a ordem aqui nesse caso, ó. Tá vendo que tá primeiro 3 e depois menos 2x. Não importa. O coeficiente A é o menos 2. Certo? E o B é que é o termo independente e o 3 que tá aqui sozinho. B vai ser 3. Isso aí é simples, né? Aí agora também, da mesma forma, eu quero esboçar no gráfico. Para esboçar no gráfico, eu preciso conhecer apenas 2 pontos. O primeiro ponto já é o valor de B, porque sempre o valor de B vai ser onde toca o eixo. Então, vai tocar aqui, ó, no 3. Aí, a gente quer descobrir outro ponto. Para a gente descobrir esse outro ponto, nós vamos escolher, né, um valor aqui, qualquer valor para x, para encontrar o valor de y. Então, da mesma forma anteriormente, eu vou escolher 1, porque 1, né? Trabalhar com 1 é fácil. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 1.
Então, vai ficar o quê? 3 menos 2, que é 1. Então, coincidência, né? Ou não. Talvez eu tenha escolhido que dessa forma mesmo, porque eu gosto de fazer as coisas fácil. Mas, então, deu 1 e 1 também, igualmente o exemplo anterior. Então, o ponto vai ser aqui. Certo? Então, para a gente fazer a reta dessa função, basta a gente traçar uma reta passando por esses dois pontos, certo? Que eu já trouxe aqui também para vocês a reta dessa função. Ó, vocês podem perceber que ela está diferente da outra posição, né? Vocês lembram que eu falei sobre que a outra reta era crescente, porque para valores maiores de x, os valores de y também eram maiores, mas aqui não está acontecendo isso, ó. Quando x era 0, o valor de y foi 3. Quando x foi 1, o valor de y foi 1 também. Caiu. Está decrescendo, certo? Então, isso aqui a gente também pode observar que ela é decrescente por causa do a, certo? O coeficiente aqui, o a, é menos 2. Então, quando ele for negativo, a função é decrescente. Quando for positivo, é crescente. Então, vamos seguir aqui para mais um exemplo. Esse exemplo aqui é que é simples mesmo, né? Ou não, né? Muita gente pode olhar para esse exemplo e não conseguir identificar quais são os coeficientes. Quais são os coeficientes A e B? Ó, eu lhe pergunto aí, antes de eu responder. Responda aí na sua cabeça. Quem é A e quem é B aí nesse exemplo? Certo? Respondeu? Pronto. Então, vamos lá. O A vai ser 1, certo? Tem gente que pode pensar, é 0, não estou vendo número nenhum. Não, mas é 1, porque tem um x aqui, não tem? Quando tem um x sozinho, é a mesma coisa de ter um x, certo? Só que a gente não tem necessidade de colocar esse 1, porque a gente já sabe que é um x que está aqui. Então, o coeficiente é 1. Agora, já o B, sim, não tem nenhum termo independente aqui. Então, B é 0. Certo? O A não pode ser 0, lembrando. O A não pode ser 0, porque se for, não é função afim. Então, eu quero esboçar também, né, no gráfico, essa função aí, f de x igual a x. E eu já tenho conhecimento de um ponto que é o 0, certo? O 0, quando toca o eixo y, vai ser no 0. Então, tá tocando aqui, ó, no encontro dos dois eixos, 0 e 0. Aí, eu quero descobrir outro ponto. Então, basta substituir aí por qualquer valor. Mas aqui já tá óbvio, eu posso substituir qualquer um que eu quiser, vai dar f de x igual a x. Não é verdade, ó? F de x é x, não importa qual valor eu escolha. Se eu escolher 2, vai ser 2. Se eu escolher 3, vai ser 3. Então, não importa qual valor seja, vai estar aqui, ó. Nessa diagonalzinha aqui. Sempre vão ser iguais. F de x igual a x. Então, fica dessa forma a reta. E tem uma observaçãozinha também, certo? Com relação a essa função aí. Nós chamamos de função identidade. É uma função crescente, sim, também, né? Como vocês podem observar, e também porque o A é positivo. Mas é uma função muito específica, é a função identidade, porque sempre o y vai ser igual ao x. Então, vamos seguir, certo? Eu deixei aqui os mesmos exemplos que a gente acabou de fazer, só que com outra visão, que a gente vai ver agora o que é 0 de uma função afim, certo? O 0 de uma função é o ponto em que a função toca o eixo x, certo? A gente acabou de ver anteriormente que sempre o valor de b vai ser onde encontra o eixo y, certo? Onde a função vai tocar o eixo y. E o zero da função vai ser o ponto onde toca o eixo x, que é o horizontal. Então, para a gente descobrir qual é o zero, né, da função, basta a gente descobrir quando é que vai ser, ó, vou anotar aqui em cima, certo? Quando f de x for 0, certo? Então, quando f de x for 0, é quando a gente vai ter o zero da função, que o zero da função vai ser o valor de x.
Então, vamos encontrar o zero da função. Como é que a gente encontra? É só a gente pegar isso tudo aqui e igualar, tá sem o mouse, isso tudo aqui e igualar a zero. Então, 2x menos 1 tem que ser igual a zero, certo? Porque f de x tem que ser igual a zero. Isso aqui é simples, né? Uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. Então, fica 2x igual a 1, x igual a 1 meio, certo? Então, o zero dessa função, vou anotar aqui na frente para eu poder apagar, é quando o x for 1 meio, certo? Também vocês podem encontrar alguns livros chamando de raiz da função também, certo? Pode ser zero da função ou raiz da função. Eu prefiro chamar de zero da função porque raiz é mais para a equação. Então, vou apagar aqui essa continha que a gente fez, para vocês verem no gráfico como é que fica. Ó, tá vendo? O ponto onde tá tocando o eixo x, que é o horizontal, é o zero da função. Agora, vamos fazer essa segunda aí da mesma forma que a gente fez a anterior. Eu pego essa minha lei aqui da função, 3 menos 2x igual a zero, e vou encontrar o valorzinho de x. Vai ficar o quê? Menos 2x igual a menos 3, né? Isso aqui a gente multiplica tudo por menos 1 para ficar tudo positivo. Então, vai ficar 2x igual a 3, fica x igual a 3 sobre 2. Então, isso aqui é o valorzinho de x que vai tocar no eixo x. Então, o zero da minha função é 3 sobre 2. Vou apagar aqui também para vocês verem como fica no gráfico. Vamos lá. Então, o ponto aí, ó, que tá tocando no eixo x, é exatamente o valorzinho que a gente encontrou quando a gente iguala a nossa função a zero. Agora, essa terceira aqui, né, é a mais simples de todas. Quando a gente igualar aqui já de cara, a gente tem x igual a zero, certo? Porque a nossa funçãozinha de identidade, sempre o valor de x vai ser o mesmo valor de y. Então, já é o nosso zero da função, é o mesmo valor de b também, porque toca os dois eixos, né, no mesmo ponto, em 0, 0. Certo? Já ficou claro? Então, agora a gente já sabe duas coisas aí sobre o gráfico da função afim, ó. A gente já sabia anteriormente que o ponto em que toca o eixo y é o valorzinho de b, e agora a gente sabe que o ponto que toca o eixo x é o zero da função, que a gente encontra esse valor igualando a nossa função a zero. Bem simples, né? Então, vamos seguir. Vamos resolver esse exemplozinho aqui mais prático, né? Digamos assim, uma aplicação. Só para a gente finalizar a aula, ok? Então, vamos lá. Um carro está localizado no quilômetro 10 de uma rodovia retilínea, no instante t igual a zero, certo? Então, t aqui é o tempo, e isso aqui é a localização que o carro se encontra nesse momento, né? No inicial. Ele está se movendo a uma velocidade constante de 60 km por hora. Determine. Então, aqui, letrinha A. Vamos ler aqui, letrinha A. Determine a função que representa a localização do carro dependente do tempo. Então, a gente tem que escrever uma função que está relacionando a localização que o carro vai estar de acordo com o tempo, certo? Então, vamos lá, f de x. Eu sei que isso aqui vai ser uma função afim, né? Então, eu vou só para vocês lembrar. Toda função afim vai ser dessa forma aqui. Ó, f de x igual a x mais b. Então, basta a gente identificar aqui o que vai ser o meu b, né? O termo independente, e o que vai ser o a. Então, sempre quando tiver um probleminha assim, vocês vão identificar que o valor de A está relacionado com a variável x, ou seja, o valor que vai variar de acordo com, nesse caso aqui vai variar de acordo com o tempo. Então, eu tenho que identificar aqui qual é o A e o que é o B, que é um termo independente, tipo, é um termo já estava lá. Que nesse caso aqui, ó, a gente já vai ver que é a localização. Ó, a função aqui, no caso, vai ser t, né,
que é o tempo, vou chamar de T. O que acontece? A cada 1 hora, esse carro se movimenta 60 km, não é? A velocidade é 60 km por hora. Então, o A vai ser 60, ó. 60 vezes T. Porque passando 1 hora, ele vai ter se movimentado 60 km. Só que a localização dele aqui, ele já partiu do 10. Então, é mais 10 km, certo? Bem simples, né? Você identificando o que é que está relacionado com a variável e o que é independente, é fácil de escrever na forma da função afim. Então, agora que a gente já conhece a função, né, que está relacionando aí o tempo com a localização desse carro, as outras questões ficam bem mais fácil, ó. B. Determine a posição que o carro estará no instante T igual a 2,5. Então, depois de 2 horas e meia, onde é que esse carro vai estar, né? É só a gente substituir na função. F de 2,5 vai ser 60 vezes 2,5 mais 10. Então, aqui, 60 vezes 2,5 dá 150. Certo? Você vai dizer como é que você fez isso tão rápido. 60 vezes 2 é 120. A metade de 60 é 30. 120 mais 30, 150. 2,5. Mais 10. Então, isso aqui vai dar 160. Então, após 2 horas e meia, o carro vai estar localizado aqui no quilômetro 160 dessa rodovia. Aí, agora aqui a questão C, né? A letrinha C, diz o seguinte. Em quanto tempo o carro chegará ao quilômetro 85? O que acontece? Aqui já está dando a localização que o carro quer chegar, certo? E quanto tempo ele vai chegar nesse local aí? Nesse quilômetro 85? Então, nesse caso, isso aqui é o f de x. No caso aqui, é f de t, né? Que a gente tá lidando com um t aqui de tempo. Isso aqui já é o f de t. E a gente quer descobrir o t. Certo? Então, eu vou escrever essa função aqui, que a gente descobriu na letra A. 60t mais 10 tem que ser igual a 85. 85. Aí eu tenho que descobrir o valor de t, certo? Então, isso aqui se tornou o quê? Uma equaçãozinha também de primeiro grau. Então, 60t vai ser igual a 85 menos 10. Continuar aqui na frente. Então, 60t vai ser igual a 85 menos 10, 75. Eu vou apagar aqui letrinha A e letrinha B para a gente resolver esse C, certo? Aqui vocês já viram a resposta. Então, vamos lá. 60t igual a 75. 75. Então, vai ficar t é igual a 75 dividido por 60, não é isso? Tá multiplicando, passa dividindo. Ou também dividindo ambos os membros da igualdade por 60, que é a forma certa. Mas sempre a gente tem esse costume de falar passa dividindo, né? Então, aqui eu vou simplificar, certo? Dá para simplificar por 15. Então, t vai ser igual 75 dividido por 15 dá 5. E 60 dividido por 15 dá 4. Fica 5 quartos. Isso aqui, 5 quartos em decimal, vai ser 1,25. 1,25, certo? Vou apagar aqui o restante do C. Mas aí lá nas alternativas, se fosse uma questão com alternativa, provavelmente não ia ter essa opção aqui, 1,25 horas. Ia estar 1 hora e tantos minutos, né? Então, você tem que saber o que isso significa aqui em horas e minutos. A gente já sabe que a parte inteira aqui, certo? Isso aqui é horas. A parte inteira aqui vai ser 1 hora, né? Inteira. Então, vai ser 1 hora. E essa parte aqui decimal representa os minutos.
Então, 0,25 de hora é 1/4 de uma hora. 1/4 de uma hora é quantos minutos? É só você dividir 60 minutos por 4. 60 dividido por 4, 15. Então, isso aqui representa 15 minutos. Cada um tem a sua estratégia de transformar, né? Tem gente que ia multiplicar 0,25 por 60, também é a mesma coisa. Eu já faço assim de cabeça, acho melhor. Certo? Então, portanto, esse carro vai estar no quilômetro 85 em 1 hora e 15 minutos. E era só esse exemplo que a gente tinha para ver mesmo. Então, vocês aproveitem bastante a aula, façam os exercícios, entrem em contato no plantão lá de dúvidas. Pode chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem lá no Google mesmo, Google Classroom. O que vocês acharem melhor, certo? Mas tentem fazer, sempre fiquem atentos e procurem fazer as atividades. E fiquem na paz aí.